Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, então, já passou uma semaninha, hein? Vocês fizeram exercícios? Aposto que sim. E nós vamos fazer o seguinte, como na aula passada a gente viu a acentuação gráfica, eu vou corrigir aquele exercício de aula que ficou faltando para eu mencionar para vocês. E ao final é o seguinte, alguns alunos me pediram para corrigir o exercício 1, o exercício 2, dever de casa. Eu já vou aproveitar para dar um aviso, desde já, nós vamos fazer um combinado aqui. Eu só vou liberar o dever de casa depois que eu terminar a aula, porque é assim, o dever de casa da primeira aula, esclarecendo para todos, ele tinha lá as duas primeiras questões de acentuação gráfica mesmo, e as outras 3 envolvem morfossintaxe, que foi assim que eu pus na programação. Só que assim, toda vez que vocês tiverem que ficar olhando a programação, vai ser difícil, né? Então, eu vou fazer uma coisa para ficar mais fácil para vocês. Eu vou colocar qual é o tema que eu abordei no dever de casa, das 5 questões, para vocês ficarem orientados, não se perderem na hora de resolver. O que não conseguiu resolver ainda, fica tranquilo. E justamente por isso que eu só vou soltar depois da aula. Acabou a aula, no dia seguinte eu envio o dever de casa lá para a coordenação, porque assim eu só mando em cima do assunto que eu tiver abordado e vocês não se atrapalham, tá bom? Então, independentemente da programação que eu tenha feita, claro, que nós vamos seguir a sequência que está na programação, mas só para que vocês fiquem atentos à aula e não tenham que ficar toda hora buscando a programação, tá bom? Aí vocês ficam com mais liberdade, eu também, fica mais simplesinho, e vocês já sabem aí, com mais facilidade o que está sendo abordado no dever de casa. Tudo bem? Então, eu vou corrigir as 2 primeiras questões hoje do dever de casa, as outras 3, né? Como eu falei, o dever de casa não é exatamente para a gente corrigir em aula, mas se daí, depois da aula de hoje, ainda houver dúvidas, né? A gente chegando ao período composto, até o final da aula eu falo para vocês, aí é só me mandar um e-mail, colocar no Facebook, para quem tem o Facebook, que eu ponho na hora de tirar as dúvidas, tá? Hoje, como eu já tinha encerrado esse assunto, eu no meio da aula já comento as 2 questões. Isso é excepcionalmente, tá? Outro recado, eu prometi para vocês que eu sortearia um livro, está aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar deste livro, que é o Vadmego para concursos públicos, né? Ele tem todas as matérias básicas de direito, mais os processos respectivos, e a proposta do livro é trazer uma linguagem de direito para quem é leigo em direito, ou seja, para quem não é formado em direito, certo? E ainda tem a parte de português, que foi todinha eu que fiz, a parte de interpretação, lembrando que é um vadimeco, então assim, é um lembrete, né? Porque o vadimeco, como diz o nome, vai comigo. É para vocês se lembrarem daquilo que vocês já viram em aula, principalmente. Mas também, para quem não viu, para consultar. Livro livre para consulta, né, gente? Aí tem a parte de redação discursiva e redação oficial, que foi o queridíssimo marido meu que fez, certo? Ele quem fez. E ainda vocês têm raciocínio lógico, tem informática, que foi o Bruno Guilhem, também aqui da LFG, vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, é daqui também, né? E assim por diante. Matemática, ele é bem completinho. Só que para isso é o seguinte, vocês vão mandar um e-mail para mim com o endereço do e-mail que vocês mandam para as dúvidas, para tirar as dúvidas ao final da aula. Colocando no assunto lá, sorteio, e no corpo do e-mail, o seu nome e a unidade. Combinado? E aí, quando for ao final da aula, a gente vê quem é que ganhou, mas somente daqueles que participaram mandando o e-mail. Tá bom? Então, está aí, tá combinado, hein? Tá combinado. Até umas 10 horas, 10h15, a gente sorteia, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, como eu falei para vocês, o exercício, vocês se lembram do material da aula passada, que eu falei para vocês carregarem com vocês? Então, vamos lá, vai aparecer na tela aquele exercício que está abaixo do quadro dos verbos que eu fiz com vocês, ter, vir, ver, isso aí, já apareceu. O que eu pedi? Eu pedi para vocês fazerem esse exercício com base na explicação dos verbos. Então, o que a gente tem aí na letra A? Na letra A está assim, este plano de pagamento não nos convém. Então, o que vocês tinham de fazer era de avaliar se o verbo convém está corretamente acentuado, né, ou não. Então, é o seguinte, como eu disse, para a gente saber o seguinte, se esse verbo fica no singular ou no plural, vamos começar o raciocínio procurando o sujeito. Então, o que é que não convém aqui? O que não convém é este plano de pagamento, certo? Que é o plano aqui, ó. Não é o nos, viu, gente? Porque nos não é sujeito. Nos, só se fosse um nós. Se fosse nós, ele até poderia ser o sujeito, né? Mas se a gente fizer assim, ó, o que é que não nos convém? É o plano de pagamento, certo? Então, o principal é o plano, e a gente pode trocar por ele, ó.
Ele. Terceira pessoa do singular, não é isso? Bom, muito bem. Se é a terceira pessoa do singular, não é? O que vai acontecer é que esse verbo tem de concordar com esse sujeito, tá? Lembrando aqui que minhas lousas são gravadas para irem para o site, tá, Cris? As lousas são gravadas, elas vão para o site. Depois, se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então o convém, vejam bem, ele deveria estar em terceira pessoa do singular para poder obedecer a esse sujeito, não é isso? Muito bem, então, veja bem, o que vocês tinham que fazer que eu falei para vocês pensarem? Quando estiver no singular, pensa no que nós vimos a respeito da acentuação gráfica, todas as regrinhas colocadas lá. Se for plural, né, se for plural, pode ter acento circunflexo ou não nas formas verbais que terminem em "em". Vocês se lembraram disso? Que é para resumir, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Ó. O que acontece aqui? O plano terceira pessoa do singular, e convém, é uma palavra oxítona, o convém. Então, a gente tem a oxítona que termina em "em". E a oxítona que termina em "em" é acentuada, mas com um agudo, não é? Se fosse o plural, aí nós colocaríamos o acento circunflexo. Lembraram-se? Muito bem. Na B, aí as outras são da quinta série, né, gente? Ou mais ou menos isso, as outras frases são mais simplesinhas, isso quero dizer. Porque o principal aqui era treinar o acento e nem tanto o reconhecimento do sujeito, tá bom? Mas sempre é bom lembrar que para reconhecer sujeito, você pergunta para o verbo, porque eu sempre brinco, né, que o verbo é um grande fofoqueiro. Tudo que você pergunta para ele, ele responde. Então, vai aqui, ó, o que é que convém, certo? Ou, no caso negativo, o que é que não convém. Na B, esta aluna tem feito grandes progressos. Então, quem que tem feito grandes progressos? Quem tem feito? A aluna, certo? Está aqui. Então, esse daqui é o sujeito, ó, o núcleo do sujeito. Ela, terceira pessoa do singular de novo, não é isso? E se é terceira pessoa do singular, o verbo ter tende a estar na terceira pessoa do singular. Portanto, não tem acento, né, gente? Não tem acento, por quê mesmo? Porque a gente tem aqui a regrinha das monossílabas. Qual que é a regrinha? Pá, pé, pó. Lembraram-se? Só são acentuadas as terminadas em A, E, O. E ainda tem o ditongo para você se lembrar. Como o verbo ter termina em EM aqui, ó lá, não vai acento algum. Tá bom? É isso. Na C. Poucas pessoas nessa cidade detêm o poder. Então, vai lá para o verbo deter. Quem é que detém o poder? Poucas pessoas. Está aqui. Sempre o substantivo, para quem não lembra, aí a palavra de maior significação, não é isso? É o núcleo. Então, as pessoas, mesma coisa que elas. Vai lá. Terceira pessoa do plural. Muito bem. Se é terceira pessoa do plural, lembra que eu falei, você vai julgar lá o verbo, pensando se ele é um monossílabo, uma oxítona, se existe o hiato, tudo normalmente. Então, você primeiro reconhece a sílaba tônica. O detém, sílaba tônica é a última, não é isso? Olha lá, é o verbo ter. Essa daí é a última sílaba, então nós temos aqui uma oxítona, não é isso? Terminada em EM. Oxítona terminada em EM tem o acento agudo, não é isso? Como a gente viu lá na letra A no convém. Só que aqui, esse verbo tende para o plural. E aí a gente usa o acento circunflexo para fazer a diferença. Entendido? Olha lá, tem que botar na prática. Quem não fez exercício antes da minha correção, é bom de fazer, viu? Depois pega a lousa e vai conferir tudo que eu fiz, prestando atenção no dia de hoje. Tá bom? Na D. Esta caixa contém alguns doces. Vai lá para o verbo. Quem é que contém? Esta caixa. Então, é a caixa. Ela, então agora nem vou repetir mais. Terceira pessoa do singular, vai lá. O contém, sílaba tônica o tem, e a gente achou então a oxítona terminada em EM. Vai acento, essa forma está correta, certo? Lembrando que a oxítona acentuada, qual que é mesmo? É a pá, pé, pó, em, não é isso? Termina em A, E, O, M. Então, fechou. Essa, ok. Na letra E. Os professores revêem as provas de ontem. Olha só, gente, como é revém, não é? Como é revém, o acento em si é só para a gente lembrar que agora, pelo acordo, esse acento não aparece mais, não é isso? Porque veja bem, ó, quem é que revém? Os professores. No caso aqui, mesma coisa que eles, porque é essa palavrinha que interessa. Eles revêm. Tá certo, terminar em EM, porque se fosse terceira pessoa do singular, seria rever,
Vocês estão com o quadrinho aí à mão, né? O rever seria diferente. Aqui é o revém. E aí nós vimos na aula passada que, pelo acordo, essa palavrinha vira uma paroxítona, certo? Que termina em EM. E aí, a paroxítona que termina em EM como item, não é? Não leva acento algum, tá certo? Pelo acordo. Combinado isso? Não adianta mais estudar também como era. Eu mostrei como era e como ficou para vocês poderem entender as alterações, certo? Porque como eu disse a vocês, porque teve gente que ainda ficou em dúvida, né? A ESAF, ela não vai mais cobrar de vocês aquilo que sofreu alteração, certo? Ela não vai cobrar o que sofreu alteração. Ela só vai cobrar... Olha, ele não foi. Ela só vai cobrar de vocês aquilo que já era antes e que permanece depois do acordo, tá certo? É isso. Não, ele pulou. Entendido? Então, por isso que vale a pena você já ir estudando pelo acordo mesmo, que é mais eficaz. Assim você já fica atualizado, além de tudo. Não é isso? Pois é, a gente tem ainda mais algumas frases para resolver. É o slide depois daquele, viu, Cris? A gente ainda tem mais os slides para resolver, mais umas orações para resolver, e em cima desse raciocínio. Vocês viram que era simplesinho. Era só verificar se o verbo está no singular ou no plural e que acento que vai. E se vai acento. Né? Vocês sabem que isso na FCC, não, desculpa, na ESAF, cai na parte de concordância. Por isso que a gente vai ver morfossintaxe hoje. Eu vou judiar de vocês um pouquinho, né? Vou judiar um pouquinho de vocês, porque essa morfossintaxe deixa um pouquinho o cabelo em pé, mas vocês vão ver que eu não vou parar de falar desse assunto o curso todo. Até uma palavra que aparece bastante na prova. Se você já sabe o que significa, é aí, mas é o depois dele. Então, se você já sabe o que significa, fica muito melhor, fica muito mais fácil. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver as próximas frases que estavam aí? Ai, obrigada. Então, nós temos lá. Você ainda crê nessa lenda? Qual que é o sujeito aqui? Olha lá, quem é que crê? Quem é que crê aqui? Só perguntar para o verbo, né? É você. Que por si só já revela aí a terceira pessoa do singular na concordância. Então, vai lá. Você ainda crê. Como que nós encontramos aqui é um verbo monossílabo, né? Aí ele entra na regrinha do papepó. E o verbo crer aí, como ele termina em o que acontece? Vai levar acento, porque é um monossílabo tônico. Lembra que a gente combinou isso, né? Monossílabo tônico, porque ele tem significação, tem sentido próprio. Então, é um monossílabo tônico terminado em e, leva acento. Não é isso? Só que como o som dele é fechado, fica cre, vai o acento circunflexo. Porque se fosse o agudo, seria cré, né? Ele crê em mim. Não é. Ficou até quase feio isso, né, gente? Mas vamos lá. Ela vem à reunião. Ela vem à reunião. Quem é que vem? Quem é que vem? Ela. Nós temos aqui a terceira pessoa do singular. Ela vem. A voz já começa a falhar. Então, ela vem, não é isso? O que nós temos é um monossílabo. E monossílabo, vamos lá, monossílabo terminado em EM, leva acento? Não, né? É só o papepó, vão lembrar. Então, se esse monossílabo que terminou em EM, não vai acento. Olha lá, isso vocês tinham de fazer. Eles relém, já ficou fácil, sujeito eles, terceira pessoa do plural, não é isso? Então, relém, o que vai acontecer com relém nesse caso? Outra vez, nós temos aí uma paroxítona, nem vou repetir tudo que eu falei agora há pouco. Paroxítona terminada em EM não leva mais acento. Vendo isso pelo ponto de vista do acordo. Tá certo? É isso. Naí, seu depoimento convém ao advogado. Então, vai lá. O que é que convém? Seu depoimento. Depoimento é o núcleo aqui, é o depoimento que convém. Então, ele, terceira pessoa do singular, convém. O convém, sílaba tônica, vem, não é isso? Então, outra vez, nós temos uma oxítona terminada em EM. Se é uma oxítona terminada em EM, vai acento mesmo. O acento agudo, se fosse o plural, seria o circunflexo, portanto, formação correta. Na última, esta festa religiosa provém de tempos muito antigos. Então, vamos lá, ó. É para o provém. Certo? Provém. Vamos lá. Esta festa religiosa provém. Então, o que é que provém? Esta festa religiosa.
E aqui o principal é a festa. Ela, terceira pessoa do singular. Aí é o seguinte, gente. Este verbo aqui é o verbo provir, do qual eu falei na aula passada. Vocês se lembram que eu falei que provir é originar-se, não é isso? E prover, abastecer. Quando aparecem essas formas verbais, você já tem que pensar no sentido. A festa religiosa não abasteceu de tempos antigos, mas ela teve origem em tempos antigos, né? Ela vem de tempos antigos. É assim que fica o sentido. Então, o que acontece? O provir é derivado do vir. Por isso mesmo que eu falei que ela vem de lá, porque fica mais fácil entender. E aí, o que acontece? A flexão, a forma de você conjugar o prover do provir é igualzinha ao do verbo vir. Para grafia, eu quero dizer. Ou seja, ela vem à reunião, está aí na letra G, não está? Ela vem. Não dobra o E, para lembrarmos disso, né? Não vai dobrar o E. E aí, o que acontece? A gente só tem que pensar na sílaba tônica. O provém, está aqui. Sílaba tônica é o vem, oxítona terminada em EM. E aí o que acontece? Como é terceira pessoa do singular, vai o acento agudo. Tudo bem? Muito bem. Então, é bom lembrar, provir derivado do vir. Ele vem, ele provém. Fica aí igualzinho a flexão, certo? Não é isso? Como eu falei, na letra G não tem o vem? Então é só pôr o pro na frente, provém. Só que aí mudou a palavrinha, pensa na sílaba tônica e vê se vai o acento. Entendido? A grafia é igual à acentuação gráfica, pensa por conta do número de sílabas da sílaba tônica. Muito bem. Ô, Cris, você consegue voltar para mim alguns slides aí nas paroxítonas? É só voltar alguns, você vai encontrar paroxítonas enquanto eu vou falar com eles. Eu pedi para ela voltar no slide das paroxítonas. Se você for voltando, eu te ajudo. Porque é o seguinte, mas aí, obrigada. Vai aparecer para vocês, porque alguém ficou em dúvida em relação à paroxítona terminada em ditongo, não é? A pessoa me falou que eu não havia mencionado e ela ficou com dúvida se vai acento ou se não vai acento. É só isso. Então, eu vou mostrar para vocês onde é que está isso no material. Já vai aparecer para vocês aí na lousa. Aí. Olha aí. Nós resolvemos essas palavrinhas aqui na aula passada, não é? Das paroxítonas. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que as paroxítonas não são acentuadas com essas terminações, né? E eu reforcei que vocês têm que pensar que é o papé pó EM, seguidos ou não de S, ou ainda o AM, não é? Que aparece nos verbos. Bom, muito bem. E aí eu lembrei vocês aqui embaixo, ó, aqui embaixo, frequência, certo? Joia e órfão. Vamos falar dessas palavrinhas aqui rapidamente, ó. O órfão, sílaba tônica, or. E aí a gente fez assim, encontramos uma paroxítona. E essa paroxítona termina em quê? Vejam se vocês estão lembrados. Em ditongo, não é isso? Eu só não falei que era ditongo crescente, porque não precisa, é sempre assim. Então, paroxítona terminada em ditongo leva acento, independentemente desse O. Ainda falei, não vão fazer confusão. Não importa que tem esse O no final, não é que termine em O, porque termina em ditongo. E isso vai fazer a diferença. Muito diferente, por exemplo, de a gente pensar no coco, né? Porque o coco termina em O mesmo. Então, aí é uma paroxítona que termina em O, não leva acento. Entendido? Então, a gente falou, sim, da paroxítona terminada em ditongo, não precisa ficar com essa dúvida. Resolvidíssima aqui, ó. Até mostrei em joia, né? Em joia não, desculpa, em joia não precisa, porque a gente mostrei na joia a separação silábica, né? Que é assim. O que eu mostrei aqui foi a diferença, certo? Porque é jói, A. Paroxítona terminada em A. Olha lá, mostrei a diferença de separação silábica, para não confundir isso que eu fiz com a jóia, não porque é terminada em ditongo. Com frequência. O frequência, essa termina em ditongo. Está aqui. Pronto. Olha lá, paroxítona também, que termina em ditongo. Fizemos exatamente esta diferença, que era justamente para vocês não ficarem em dúvida, certo? Se a paroxítona termina em A mesmo, com a joia, não vai mais acento, inclusive, que aqui já entrou até no acordo, ó. Daí eu tenho explicado a separação silábica para vocês. E frequência diferente, paroxítona, que termina em ditongo. Combinado? Entendido? Lembrado e revisado? Muito bem. Então, nós vamos agora para os últimos slides aí.
Então é o seguinte, ó, eu falei que eu não ia corrigir, que eu ia falar só do dever de casa nas dúvidas, mas para quem não está com o dever de casa em mãos, não tem importância, eu vou fazer o comentário, vai ficar gravado aí na lousa, só para eu mostrar para aqueles que tiveram a dúvida, tá bom? Isso é rápido. Vamos lá, vai aparecer. Tá escrito, eu pus aí dever de casa, viu, Cris? É nos últimos slides. Então é assim, ó, são na verdade pouquinho, é só ir para baixo. Esse aí? Parece-me que não é esse exercício, mas enfim, vamos ver, ela vai esperar, ela vai achar. Como eu falei, é aí mesmo, aí ó, só hoje que eu vou comentar isso, só hoje. Então, já vai aparecer para vocês aí na tela. Quem não está com o dever de casa em mãos não tem importância, é só para eu comentar, porque é extremamente simples, quer ver? Olha só o que está no enunciado. Primeiro exercício de dever de casa. O texto a seguir foi transcrito com erros. Assinale o único trecho que atende plenamente às prescrições gramaticais. Ou seja, as normas gramaticais, certo? Prescrições aqui como normas gramaticais. Bom, constrói-se o espaço. O que acontece com esse verbo construir? Este verbo construir termina em uir. Vou lembrar sempre no possuir, porque esse aqui é um verbo que a gente usa de modelo para todos que terminem em ir, para ficar mais fácil. Então, possuir, construir igual. O que acontece é o seguinte, eu possuo, tu possuis, ele possui. Olha como é que fica. Estou fazendo um paralelo. Possui. Né? E o construir, como é que vai ficar? Ele constrói. Não é isso? Então, o que eu estou mostrando para vocês? É o seguinte, que aqui, ó, termina em I e não em E, como está aí na letra A. E aí o que acontece é o seguinte, a gente chama a palavrinha e descobre a sílaba tônica, ou constrói. Sílaba tônica é essa daqui. Olha lá, essa que é a sílaba tônica. Então, nós temos a oxítona, na última sílaba. E é como eu combinei com vocês, nesta sílaba que nós encontramos, o que apareceu? Um hiato? Não. Um ditongo, né? Porque eu até falei de oxítona, mas o melhor seria você pensar no hiato e no ditongo, como eu falei. E aí você vai encontrar um ditongo de som aberto, oi. Lembra do ei, oi, el? Então, aí você achou o ditongo, o que vai acontecer? Ditongo de som aberto na última sílaba, nas oxítonas, então, continua a ser acentuado. Esta seria a grafia correta dessa palavrinha aqui em cima, ó. No constrói-se. É constrói-se com i, certo? E vai acento agudo. Tudo bem? Então, constrói-se o espaço social de tal modo que os agentes ou grupos são aí distribuídos em razão de sua posição nas distribuições estatísticas, de acordo com os dois princípios de diferenciação que, em sociedades mais envolvidas, são, sem dúvida, os mais eficientes, o capital econômico e o capital cultural. Não havia mais nada para você corrigir. Mais nada, nada, nada. Certo? Olha, agora é o seguinte. No próximo slide que a gente tem aqui. Olha lá. Na perspectiva em que se considere o peso relativo do capital econômico e do capital cultural, do patrimônio, e aí está escrito patrimonio, certo? Olha lá, está escrito patrimonio, gente. Por quê? E agora, como é que fica isso aqui? Ni-o. Porque não tem acento algum aí, ó. Patrimonio é assim. Só que não é assim que se pronuncia essa palavra, é? Não, como é que é? Patrimônio, então vai aqui. Patrimônio. Vai acento, porque a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Está aí exatamente o que eu expliquei para vocês. Certo? Então, aqui é paroxítona, mas que termina em ditongo, por isso leva acento. Era só esse o erro aqui. Nem vou ler o restante, porque não há mais erro algum. Tá vendo? Ó, era simplesinho, certo? Bem simplesinho. Vocês estão vendo que eu vou recortando a questão? Porque é para que vocês façam julgamento de cada uma delas, tá? Só quando aparecer A, B, C, D, E, que você vai fazer tudo de uma vez, como a gente havia combinado. E aqui, o espaço de posições sociais traduz-se num espaço de tomada de posição pela intermediação do espaço de disposições. Em outras palavras, ao sistema de separações diferenciais que definem as posições nos dois sistemas principais do espaço social, não é? Corresponde um sistema de separações diferenciais nas propriedades dos agentes sociais. Aqui não há erro.
Ele havia pedido a correta, né? Se ele havia pedido a correta, é essa a resposta. Para quem ficou em dúvida aqui é o seguinte. Quem é que corresponde aqui? Porque muita gente fica em dúvida aí. Um sistema de separações, diferenciais, etc. Ele corresponde a quê? Esse um sistema é o sujeito, tá? Se alguém ficou em dúvida, já vou tirar já, porque sempre tem alguém que me pergunta isso. Um sistema de separações corresponde a quê? Ao sistema de separações diferenciais e continua aí com uma outra propriedade. Então, aqui é o sujeito e ao sistema é que o complemento está na ordem inversa. Mas era esse o item de resposta, certo? Era isso. Pus questão que trabalhou com uma acentuação gráfica para vocês. Tudo bem? Pronto, aí a gente tem mais um outro aqui para ver. Aí mudou. Vamos lá. Nós temos, em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta. As exportações brasileiras de serviços têm sido uma atividade limitada praticamente às grandes empresas de construção pesada. Então, vejam só, o que a gente tem aqui? Tem de verificar se essa forma ter está correta, não é isso? Vamos ver. A forma verbal tem está flexionada no plural. Verdade, por isso está com acento circunflexo lá. Para concordar com as exportações brasileiras de serviço. Mesma coisa a gente perguntar qual é o sujeito da oração, certo? E é verdade, ó, porque as exportações têm sido muito simples, parecidíssima com a frase que a gente fez aí em aula, inclusive, não é interessante? Veja que é questão de 2010, não é questão velha, não. Questão novíssima. Eu falo que questão em português não tem idade. Então, essa daqui, ó, essa aqui é um dos itens, né? Esse aí é um dos itens que estava correto na prova, eu recortei, porque o nosso foco aqui é acentuação gráfica, tá certo? Aí a gente já tinha combinado isso na outra aula, para vocês julgarem, né? Depois, o último item que eu pus aí, o espaço de posições... Não, isso aqui está repetidinho aí, né? Está repetido, está repetido. Era só para julgar mesmo, tá certo? Então, acabou aí, você está repetido esse slide, viu, Cris? Pode tirar ele daí. A gente vai, então, começar com morfossintaxe agora. Vamos lá. Vocês viram que eu não fiz muita questão de comentar esses dois exercícios, porque eles eram simples. A gente acabou de corrigir aí. Eu pus um de verbo, o outro com as palavrinhas, que mexia lá com a parte de paroxítonas, não é isso? A outra com ditongo de som aberto, ainda a grafia do verbo, para a gente ficar mais atento, né? Então, vamos trabalhar. A gente já tinha feito várias questões da ESAF no decorrer da aula, né, gente? Eu vou pondo algumas no decorrer, se não decorrer ao final de cada assunto. Então, questões em aula a gente já vai trabalhar. E como eu disse para vocês, nós vamos começar hoje com morfossintaxe. Então, é assim, o nome é um palavrão, né? Morfossintaxe. Mas não assusta, não. Não assusta, não. Vão lembrar. Vocês passaram muito tempo lá na escola estudando análise sintática. E é interessante que dessa terminologia ninguém se esquece, né? Nossa, análise sintática, ninguém merece. Sujeito, predicado, objeto direto. E, honestamente, eu acho uma delícia. Se vocês pensarem bem, esse é o estudo da linguagem. Por isso que a sintaxe é um ponto que cai demais nas provas. Aliás, eu mandei para a coordenação, para colocar para vocês, lá no site do curso, no endereço do curso de vocês, um artigo que eu fiz sobre estudar para a ESAF. E eu fiz um roteiro de estudos. Portanto, quem estiver interessado em ter esse roteiro, é só acessar lá o site da LFG e pegar, tá bom? Está lá para vocês à disposição. Só pegar o roteirinho, que eu já coloquei quais são os enfoques, o que você tem que estudar, especialmente na área fiscal, de modo geral, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, que a prova cobra muito sintaxe. Geralmente, as provas de área fiscal cobram isso, mas, de modo geral mesmo, de qualquer concurso, as bancas, as grandes bancas, trabalham mesmo com essa parte de sintaxe. Então, é o seguinte, o que significa a palavra sintaxe para vocês se organizarem junto comigo? Sintaxe significa organização, combinação. É uma palavra grega que significa combinação. Em português, na gramática, continua sendo combinação, organização, só que das palavras na oração. Então, quando o examinador fala de morfossintaxe ou função morfossintática da palavra no texto, no exercício, na frase, enfim, ele está falando de você avaliar o emprego das palavras na frase. É isso que ele quer. Por que eu estou explicando isso para vocês e estou dando aula assim para vocês? Justamente porque é o que pede a prova, não é outra coisa. E por que chama morfossintaxe e ele não fala só sintaxe? Simples assim. Quando vocês estudaram português lá na escola,
O professor, a professora, ficou muito tempo dando morfologia. Agora, a outra parte da palavra que vocês têm em morfossintaxe. Morfo vem de morfologia. Morfologia é assim, ó. Morfo de um lado, logia de outro. Logia é o estudo, tá? E morfo seria o estudo da forma. Então, morfo é forma, tá? E logia é o estudo dessa forma. Então, o que seria o estudo da forma? Você avalia a palavra. Vocês desde pequenininho escutam assim, o que não é 100% correto falar, mas é o que vocês sempre escutaram. Ah, terminou em R é verbo, né? Então, falar, comer, brincar, mas abajur, né, gente? Termina em R e não é verbo. Eu estou brincando porque é só para vocês se lembrarem que é o seguinte. Termina em R, mas você pode conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama, né? Agora, eu abajur não dá, então não é verbo, é só isso. Então, a gente aprende assim mesmo na escola, né? Você estuda pela forma. Ah, terminou em R é verbo. Então, mas vamos lembrar que é você podendo conjugar. Então, você está analisando a forma da palavra. E aí você sabe que ela vai desempenhar na oração depois o papel de verbo. Então, eu descobri que falar é verbo. Ah, eu descobri América. Descobri, quando a gente é pequeno, a gente descobre América. Falar é verbo. Bom, muito bem. Então, quando ele vai para a oração, ele atua como verbo mesmo, certo? Grosso modo é isso. Aí você vai conjugar. Eu falo demais. Ele fala muito. E assim por diante. Então, quando você põe na frase a palavra falar, que na morfologia você classificou como verbo, certo? Você vai ter de avaliar se ela realmente atua como verbo. Então, falar, se você usa lá eu falo, tu falas, ele fala, eu falo demais, essa palavra na morfologia é um verbo e na oração atuou realmente como verbo. Vamos lembrar da palavra jantar. Jantar é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, não é isso? Só que se na oração eu fizer o jantar está servido, aí o que aconteceu? Morfossintaticamente, ó que palavrão, morfossintaticamente, jantar não é mais substantivo, não é mais verbo, porque passou a ser um substantivo. Porque na oração jantar está servido, nós empregamos a palavra jantar, que nasceu para ser verbo, como um substantivo, certo? Então, a gente até diz que ela foi substantivada pelo artigo O, que é o O, que é o artigo aí. Entendido? Então, é assim. Eu coloquei para vocês aí nos slides, vai aparecer para vocês aí na tela. Eu coloquei o subtítulo morfossintaxe, não é? No material de vocês está assim também. E eu expliquei, ó, para começarmos a entender como funciona a sintaxe. Esse é o objetivo desta aula. Para você entender a sintaxe, eu já vou dar duas coisas juntas, né? Primeiro, temos que saber classificar as palavras morfologicamente. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, é isso. Para depois saber como analisá-las nas frases, não é? E a gente vai se basear em quê? Nós vamos nos basear na relação semântico-gramatical que as palavras têm dentro de cada contexto. Cada palavrãozão, né? Então é assim, ó, semântico, como a gente falou na outra aula, para que vocês se lembrem, é, na verdade, o sentido, certo? E gramatical é a função dela na elaboração da frase, que é a função morfossintática, certo? Então, quando a gente falar em morfossintática ou morfossintaxe, nós estamos falando das classes gramaticais, que seriam as classes gramaticais, como eu falei, as classificações, substantivo, adjetivo, advérbio. E sintaxe, se realmente essa classe gramatical cumpre com a função dela, e aí a gente passa depois a classificar sintaticamente. Então, essa morfossintaxe tem as duas coisas, né? Então, aqui você tem primeiro a classe e sua função. Essa canetinha é nova. Minha não está saindo direito, mas logo eu me adapto. Tá lá. E sua função na frase. É isso que a gente vai ver, tá bom? É isso, ó. Resumindo, é isso. A gente verifica a classe e a função dela. Então, veja bem, ninguém pode sair desta aula de hoje dizendo que a professora, né, não explicou, por exemplo, substantivo, adjetivo, nada disso. Vocês vão ver que vocês não podem falar isso para mim, vocês estão proibidos, porque eu vou falar tudo isso para vocês. Vou falar. Então, veja lá. Eu comecei lembrando vocês do que é a morfologia, certo? Do que é essa morfologia. Então, o que é a morfologia? Como eu falei agora há pouco, são as classes gramaticais, não é isso? Basicamente é isso. E aí o que acontece é o seguinte.
Eu coloquei, este estudo se subdivide em duas partes. Estão aqui as duas partes colocadas. A primeira é esta e a segunda é esta. Então, é assim, ó. Dessas duas partes, o que a gente tem que entender? Só entender, só. Vocês vão ver que não tem nada que sofrer, não, que é só entender mesmo, tá? É assim, estrutura e formação de palavras. Então, essa primeira parte funciona da seguinte maneira. Como é que a gente chama a mulher que faz faxina? Faxineira. Isso, chama-se faxineira. O aparelho que faz café? Cafeteira. E a mulher que cuida dos enfermos, dos doentes? Enfermeira. Bom, então vamos analisar a forma. Lembra que eu falei que morfo é forma, não é? Então vamos analisar a forma. Tá aqui, ó. Morfo é a forma. Então veja lá. As três palavras, analisando a forma delas, terminam em eira, faxineira, cafeteira, não foi isso que eu falei? Enfermeira. Muito bem, então, na forma, as três têm isso de semelhante. No objetivo delas, para que elas servem, vamos dizer assim? Elas têm uma finalidade, cada classe tem uma finalidade. A finalidade delas, as três deram nome, certo? Elas deram nome. O nome para a mulher que cuida do enfermo, o nome da mulher que faz faxina e o nome do aparelho que faz café. Dentro das classes gramaticais, para quem não se lembra, a palavra, né, que tem essa função, a classe gramatical, que tem a função de dar nome ao substantivo. Daí, eu chegar à conclusão de que estas três são substantivos. Olha lá, as três terminam em eira e dão nomes. Então, peneira, substantivo, não é isso? Roseira, substantivo. Pela forma dela, nós entendemos, então, a que classe gramatical pertence aquela palavrinha. É assim mesmo que funciona, é assim mesmo, certo? Então, essa parte de estrutura e formação de palavras, não é? Ela não cai em todos os editais, não. Eu lembro vocês aqui como que funciona, né? Como ela vai funcionar rapidamente, mas é só o espírito disso, porque na ISAF, por exemplo, eles não cobram estrutura e formação de palavras, de modo geral, para a área fiscal, eles não cobram isso, né? Outras bancas podem até cobrar, mas a ISAF não. Só que você reconhecer a forma da palavra, a estrutura dela, vai ajudá-los muito na parte de significação das palavras, de reconhecimento da classe gramatical, se é substantivo, se é adjetivo ou não. E isso a gente vai falando durante as aulas, tá certo? Bom, muito bem. E aí nós temos a palavra infelizmente para servir de exemplo, para eu lembrá-los desta formação, aliás, das duas formações básicas, porque até aqui, enquanto a gente vê que as três terminam em eira, nós trabalhamos com a estrutura dela, com a forma dela, a estrutura, o que compõe essa palavra. A formação é como é que ela se formou. E nós temos, como eu disse, duas formações básicas a serem lembradas. Somente as básicas eu vou falar, tá? Então, vejam aí, infelizmente. Qual que é a base da palavra infelizmente? Não é feliz? É. Então, o que a gente encontrou aqui? Um radical. O radical sempre é a base da palavra, certo? Então, o que eu não estiver anotando aqui, vocês quiserem se lembrar, porque vai a dificuldade de cada um, pode anotar aí no material, tem espaço aí para vocês para isso. Vocês notaram que esse material eu já faço para ser o caderno de vocês, não é para vocês ficarem carregando caderno, é para vocês carregarem as minhas folhinhas mesmo, depois encaderna, fica chique no último, certo? Então, olha lá, você tem o radicalzinho aí vejam, feliz, feliz, a palavra feliz por si só, né? Mesmo tendo como base o feliz, por si só já é uma característica, não é? Feliz não é uma característica? Toda vez que a gente encontra uma característica, a gente encontra na gramática um adjetivo. Então, eu já estou explicando o que é adjetivo para vocês. O que é um adjetivo? Aquilo que dá a característica, o estado de um ser. A característica, ele é lindo, ou seja, nasceu assim e vai morrer assim. Ele está lindo. É estado, né, gente? Por isso que quando alguém fala, nossa, como você está linda hoje, eu falo, que pena que nos outros não, né? Porque é essa que é a relação, tá certo? Você é lindo, ele é lindo, é a característica dele própria. Agora, está lindo já é o estado. Essa que é a diferença entre característica e estado. Que no fim é tudo adjetivo, tudo característica mesmo, lindo é adjetivo, ok? Então, eu marquei para vocês aí, ó. Feliz já é um adjetivo. Muito bem. Agora, se nós acrescentarmos este pedacinho aqui, vão lembrar como é que chama? O pedacinho que a gente pode associar essas palavrinhas aí, a gente chama de sufixo. Está aí.
O sufixo, né, quando associado aqui, ó, sufixo quando associado ao radical, né, ele mexe na parte gramatical dessa palavra mesmo. Então, feliz é adjetivo. Quando a gente associa esse sufixo mente, né, essa palavra que se forma aqui, ó, felizmente, deixa de ser um adjetivo e passa a ser um advérbio, certo? Professor, não lembro que é advérbio. Não esquenta, não. Marca que é um advérbio, que nós vamos falar bastante sobre ele. O advérbio é uma palavra que sempre expressa uma circunstância. Por enquanto, só vou falar isso, tá? Então, ele diz quando alguma coisa aconteceu, né? Quando, onde aconteceu, como aconteceu e assim por diante. Então, ele vai dando para a gente circunstâncias que a gente fala. Mas é o advérbio. Colocou esse sufixo mente de adjetivo, a palavra passou a ser um advérbio. Tá aí, ó. Transformou. Certo? Muito bem. E por enquanto, se eu tenho feliz ou felizmente, o sentido é positivo, a pessoa está alegre, sorridente, saltitante, não é isso? Ok. Agora, e se a gente acrescenta o que vem antes aí, que é esse in? O que é esse in? Esse in é o que está antes, é um pré, que a gente chama então de prefixo. Está aí, é um prefixo. Muito bem, o prefixo trabalha essencialmente no sentido da palavra. Por isso, esse prefixo aí, do que ele é, gente? De negação. Certo? Então, antes a pessoa estava feliz, agora o in vai negar essa felicidade e fica infeliz. Felizmente, foi o modo como ele agiu. Então, eu posso pensar assim, né? Então, infelizmente, vai ser a negação dessa circunstância. Tá certo? Então, o prefixo mexe essencialmente com o sentido, o sufixo mexe essencialmente com a função gramatical da palavra, enfim, com os aspectos gramaticais da palavra. Tá certo? É isso. Prefixo sentido, sufixo gramática. Pronto. Veja bem, como nós temos aqui um radical e nós estamos acrescentando essas partezinhas aí ao lado, né, o prefixo, o sufixo, o que a gente tem então é que, infelizmente, ou somente a palavra felizmente, né, ou infeliz, todas as que eu montei com vocês agora, certo? São palavras que derivam de feliz. Assim como a gente viu na aula passada aqui o provir, e agora há pouco eu comentei que o provir nasceu de vir. Eu ponho o pro lá na frente, fica provir, e ele vira um verbo derivado do vir. Por que a gente chama de verbo derivado? Porque nós estamos trabalhando com este processo aqui, que é uma das formações principais das palavras, derivação. Então, eu estou explicando para vocês o conceito de derivação, certo? Daí, provir ser um derivado do verbo vir. Você colocou o prefixo, trabalhou no sentido do verbo vir, que agora passa a ter sentido de originar-se, né? E aí, o provir é derivado do verbo vir, que é uma palavra primitiva. Felizmente é uma palavra derivada de feliz, certo? E infeliz é derivada de feliz, e assim por diante. Muito bem. Beija-flor. Olha lá, qual que é a base dessa palavra aí? Beija é um. Isso, até aqui. Certo? E flor também não é outro? Flor também é outro. Está aí, ó. Então, o que nós temos aqui? Um radical aqui e um radical aqui do outro lado. Temos dois radicais, duas bases, certo? E esses dois radicais juntos formam apenas uma palavra, tá certo? Então, quando a gente tem essa formação aqui, a gente não chama mais de derivação. A gente chama isso aqui de palavra composta. Portanto, está aqui, ó. A formação é essa. Formação de composição da palavra. Entendido? Então, derivou é porque tem uma base só e a gente vai colocando outros pedacinhos junto desse radical. A composição é quando você tem mais de um. Bom, muito bem. Daí a gente lembrar do que é um substantivo composto, um adjetivo composto. São esses que podem ter o hífen no meio ou não, né? A palavra passatempo, por exemplo, está aqui, ó. A palavra passatempo tem duas bases, passe e tempo, mas não tem hífen, e mesmo assim uma palavra de que tipo? Composta. Tá certo? Pode ter o hífen ou não. Perfeito. Então, tá bom. Aí, a partir desse lembrete que eu fiz para vocês, é que a gente vai continuar.
lembrando ainda da morfologia. Então, nós vimos a estrutura, vimos a formação, e agora nós vamos para as classes gramaticais, que se subdividem também. Porque, olha, nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, porque, como eu falei, são 10 classificações, certo? E essas 10 classes também vão se subdividir ainda em, como eu marquei para vocês aí, 2 grupos. Das palavrinhas variáveis e das palavrinhas invariáveis, certo? Bom, muito bem. Então, vamos lá. O que seria isso, variável, invariável? Vocês estão lembrados disso? Olha, eu acho que a parte mais gostosa da portuguesa é que a gente volta a ser criança. Porque vocês se lembram de coisas de quando vocês eram bem pequenininhos, ou não? É, né? Então, vejam só, ó. Aqui a gente tem as palavras variáveis aí, o conceito de palavras variáveis e o conceito de palavras invariáveis. Então, muita atenção. As palavras variáveis são aquelas que sofrem o quê? Flexão. Falou em flexão, quando o examinador falar, a flexão verbal é a flexão do verbo, né? Qual palavra foi flexionada de forma incorreta? Quer dizer que ela sofreu uma alteração, essa alteração está errada. Entendido? Tem que se apropriar dessas palavras e entender os conceitos. Flexão é porque a palavra é flexível, então ela pode variar. E ela pode variar em quê? Coloquei para vocês, ó. Gênero, masculino, feminino, número, singular, plural, grau. Basicamente é o quê? O grau é basicamente o aumentativo, o diminutivo, certo? Pessoa, primeira, segunda, terceira. O tempo, presente, passado e futuro. O modo, para quem não lembra, indicativo, não precisa escrever isso não. Indicativo, subjuntivo, imperativo e voz. Voz ativa, voz passiva. Não precisa marcar, porque mesmo que você não se lembre, depois a gente vai estudar tudo isso daí mesmo, então fica tranquilo. E palavras invariáveis. Pelo óbvio, são as palavras, então, que, olha lá o prefixo da negação, que não variam, portanto, não sofrem flexão. Daí a gente dizer que menos é uma palavra que não existe, porque menos é uma palavra invariável. Então, ela faz parte desse grupo de palavras invariáveis aqui, certo? Porque não vai aceitar a flexão. Entendido? Ótimo. Agora, antes de eu entrar na classificação do adjetivo, substantivo, adjetivo, etc., eu estou lembrando vocês do que é locução. Então, em português, na gramática, todo conjunto de palavras que pode ser formado por 2 ou mais, tá? Esse conjunto pode ter 2 palavrinhas ou mais, mas que juntas exercem apenas uma função, têm apenas um sentido, nós chamamos de locução. Então, vamos lembrar isso rapidamente. Eu pus até um exemplo aqui, que é de quando vocês eram bem criancinhas, bem pequenininhos, porque assim a gente vai lembrando lá atrás como é que funciona. Que é assim, ó. Eu coloquei para vocês amor materno. Quando a gente lê isso aqui, esse pedacinho, amor materno, dá para entender que é o seguinte: amor é um substantivo. Como a gente sabe que ele é substantivo? Porque é nome do sentimento, né? O nome do sentimento aí é amor. Quem ama é porque tem amor pela outra, não é isso? Então, se é o nome, é um substantivo. Muito bem. Materno não caracteriza esse amor, não diz de que tipo é esse amor. Então, o que nós temos aqui ao lado é um adjetivo. Está aqui. Substantivo, eu sempre vou circulando o substantivo, tá? O substantivo está aqui, o adjetivo está aqui. Daí eu ter sublinhado aqui para vocês e dito, lembrado que materno aí é um adjetivo do amor, porque tipificou o amor, que é o substantivo. Muito bem. Essa mesma palavrinha materno, né, que é um adjetivo, não pode ser expressa dessa forma, amor de mãe, e não continua aí especificando o amor maternal? Olha lá, continua, não continua? Então, veja bem, aqui agora, para quem não lembra, tem uma preposição e um substantivo, não tem? O que interessa é que essas 2 palavrinhas juntas aqui continuam a caracterizar esse amor, continua caracterizando o amor. Certo? Tem o mesmo sentido. Amor materno e amor de mãe é exatamente a mesma coisa, tem o mesmo sentido, portanto, não deixa de ter um valor adjetivo, certo? Mudou. Põe para mim de volta, Cris. Não deixa de ter um valor adjetivo, certo? E como esse adjetivo aí é formado por 2 palavras, o de e a mãe, então a gente chama de quê? De locução adjetivo. Então, vocês entenderam o que é a locução?
Locução é isso, é quando você tem uma dupla de palavras ou um grupo de palavras, que podem ser duas ou mais, que exercem a mesma função de uma só, certo? É isso. Então, no caso, a locução aqui é adjetiva, porque o de mãe exerce a função semelhante ao do adjetivo apenas materno, tá certo? É isso, é isso. Nem sempre a gente consegue transformar a locução adjetiva, uma locução, enfim, numa palavra só. Às vezes a gente não consegue, então é por isso que eu preciso explicar deste jeito para vocês. Tudo bem? Ótimo, porque, como eu disse, agora eu vou lembrar vocês de todas as classes gramaticais. Aí, apareceu. Todas as classes, em forma de resumo, porque é o seguinte, gente, português, para estudar português, não adianta você ficar com muita teoria na sua cabeça. Você tem que ter mais prática. Então, eu já vou dar um alerta. Não pode sair dessa aula achando que eu vou repetir, que eu não expliquei substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, porque eu estou explicando sim. Só que, neste momento, eu vou dar somente os conceitos básicos para que a gente possa aplicar na frase. Porque o que você precisa saber é aplicar na frase. E eu já vou dar uma sugestão para vocês. Prestem bastante atenção à aula, em tudo que eu vou escrever. Como eu estou no tablet hoje, é preciso que vocês tenham cuidado com a minha letra aí, porque ela está saindo meio borradinha. Então, presta atenção no que eu estou falando, vai marcando com atenção, porque depois, todo esse raciocínio, eu vou retomando com vocês daqui para frente, quando a gente já entrar em sintaxe. A gente já vai entrar em sintaxe logo em seguida, tudo bem? É assim que vai funcionar. Então, vamos lá. Vai aparecer o quadrinho para vocês das palavras variáveis, obrigada. Ah lá, palavras variáveis. Eu fiz um resumão aqui, tá lá o resumão, certo? Como é que funciona esse resumão aí? Então, é assim, ó. Substantivo tem esse nome porque ele tem substância. Então, vamos pensar assim comigo, ó. Por que substância? Porque ele, perto das outras palavras, é aquele que tem maior significação. Se eu falo o carro, claro que o carro tem o significado e o o não. Então, é o carro que é o substantivo, certo? Sempre vai ter mais significação que todas estas outras aqui para baixo. E aí, a função dele mesmo, a função dele como substantivo é atribuir nome, como eu falei hoje, né? E eu coloquei nomes dos seres, e vejam, pus dos seres, de qualquer tipo de ser, seja ele verdadeiro ou não. Saci não é nome do saci? Logo é substantivo, não importa se ele é de verdade ou se ele é de mentira, certo? É assim. Bom, muito bem. O que é o artigo? O artigo, na verdade, é aquele que indica o substantivo, certo? Tá aqui, vou pôr aqui embaixo, ó. Fiz a flechinha e vocês já sabem. Ele indica. É o indicador do substantivo. Ajuda a gente a achar o gênero e o número dele. Especialmente o gênero, se é masculino, se é feminino. Então, quando você tem dúvida, por exemplo, definição é uma palavra masculina ou feminina? Você põe o definição ou põe a definição? Não é a definição? Ótimo, então você já sabe que ela é feminina. Então, quem ajuda a gente a entender isso é o artigo, ou a perceber isso. E esse artigo pode ser de dois tipos. Ele pode ser definido, como ele pode ser indefinido. Definido é porque especifica. Certo? E o indefinido, olha lá a negação, é porque não especifica. Certo? Não especifica. Então, é por isso que, veja bem, o artigo definido é o o e o indefinido é o um. É isso. Muda o sentido? Muitas vezes muda, certo? No singular, você tem sempre alteração. No plural, dá para a gente discutir. Sempre o plural é discutível. Agora, no singular, não dá. Você fala, o menino caiu. Todos nós sabemos de que menino eu estou falando. Eu falo, um menino caiu, foi um qualquer. Essa que é a ideia. Tá certo? Então, é assim que funciona e vai mexendo no sentido. Enfim, artigo nasceu para indicar o substantivo, ajuda a reconhecer o gênero dele e ainda pode especificá-lo ou não. Então, estou explicando o que é o artigo, certo? Só são esses dois, gente, coisa mais simples do mundo. O e o um e as flexões, feminino, o plural, assim como uma é o feminino e com S a gente põe no plural, certo? Bom, adjetivo. O que é o adjetivo? Como eu falei hoje, o adjetivo é aquele que revela uma característica ou um estado. De quem? Do substantivo. Por isso eu coloquei caracterizador do nome. Mas já está escrito para vocês aí, certo? Numeral. Numeral, gente, é só número mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o cardinal.